Bom, vamos nós então nessa manhã agora meditarmos na palavra de Deus e pensarmos sobre uma temática na qual eu estava meditando num texto e Deus então trouxe ao meu coração uma temática para nós trabalharmos. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre escolha. Escolha o seu tesouro. Escolha o seu tesouro. Se você pudesse escolher um tesouro, que tesouro talvez seria esse? Se hoje você pudesse escolher um tesouro aí para você ter, qual seria esse tesouro que você teria e que iria aí ser feliz em ter esse tesouro? Eu quero pensar sobre tesouro hoje, tá bom? Eu lembro quando a gente era criança, e eu não como criança, mas como professor também, a gente trabalha em colônia de férias, e a gente faz muito uma brincadeira com as crianças nas colônias de férias, que é caça ao tesouro. E como isso é divertido. Como as crianças gostam de procurar as pistas para chegar no tesouro final. E no final, muitas vezes, a gente colocava um baú com moedinhas de chocolate, e era uma grande festa quando as crianças encontravam aquele tesouro. Mas a verdade é de que nós estamos diante de um tesouro nesse tempo. Só que tesouro pode ser um para mim e pode ser outro para você. Nós podemos estar debaixo da mesma casa e ainda assim ter tesouros diferentes debaixo da mesma casa. Nós somos pessoas diferentes, nós estamos debaixo do mesmo espaço, mas talvez alguém aqui tenha um tesouro diferente de outro, e um outro tem um tesouro diferente de outro. Mas nós todos precisamos ter um tesouro único na nossa vida, que não dá para ser diferente disso. Tesouro é Jesus. Meu filho é sempre o Espírito Santo usado aqui, na vida dele, para poder entregar minha mensagem. Bom, se uma criança entende a mensagem, eu fico satisfeito. Aprendi num seminário que se eu conseguir pregar para uma criança, ela entender, eu estou pregando para todo mundo. Então está muito bom. Vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu quero ler o Evangelho de Lucas 10, do verso 38 ao 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao versículo 42. Diz a palavra de Deus, a partir do verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com os serviços? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar, irmãos? Abaixe sua cabeça mais uma vez e abra o seu coração para essa palavra. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor ministre ela no nosso coração. Existem pessoas aqui, existem pessoas em casa, existem pessoas, ó Deus, que serão alcançadas em algum outro momento, quando participarem conosco dessa celebração e dessa palavra que o Senhor vai trazer a nós. Que o Senhor, no tempo presente, no tempo futuro, possa exaltar o Teu nome por meio da Tua palavra. Que nessa manhã, todos nós aqui possamos, ó Deus, receber a Tua palavra no nosso coração. E, Senhor, desenvolver uma vida prática, porque de teoria o mundo já está cheio. Eu te agradeço e eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 10, traz para nós a caminhada de Jesus. Jesus, ele está caminhando de Jerusalém e desde que ele saiu do Monte da Transfiguração, ele está convicto. Além de antes ele estar, agora o semblante dele está ainda mais convicto, mais brilhoso, de que ele precisa chegar a um determinado lugar e que esse lugar ele iria levá-lo à cruz.
Jesus então sai de Jerusalém e ele agora percebe de que a oposição contra ele estava crescendo naquela região. Muitos estavam planejando contra a vida dele. Ele sabia de que aquele momento iria chegar, de que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, dos traidores que iriam levá-lo e entregá-lo ali à cruz. Ele então seria entregue nas mãos dos pecadores. E ele tem convicção disso. A certeza de Jesus é: eu vou morrer, mas eu também vou ressuscitar no terceiro dia. Ele sabia que isso ia acontecer. E o que é interessante é perceber de que a caminhada de Jesus é uma caminhada com propósito. Ele está caminhando para a cruz, ele está indo em direção ao objetivo pelo qual ele foi enviado, e ele tem que seguir esse caminho. Ninguém poderia mudar essa proposta, porque essa vinha do alto, e ele iria realizar isso. Ontem falava na congregação sobre o momento que Jesus está nessa mesma caminhada, e no meio desse percurso, ele se depara com pessoas trazendo crianças até ele. Ele para e ele dá atenção àquelas crianças, e abençoa aquelas crianças, e diz para nós que o reino dos céus é semelhante a pessoas que vão entrar no reino do céu precisam ser semelhantes a uma criança. Para entrar no reino do céu tem que ser semelhante a uma criança. Jesus, em todo momento, ele para e ele dá atenção, mesmo sabendo que ele está a caminho de algo, que é esse lugar de sofrimento, lugar de morte. Eu quero pensar com você sobre isso. A caminhada de Jesus é uma caminhada que tem um objetivo, mas nem por isso ele deixa de dar atenção aquilo que naquele momento surge diante dele. Isso vai trazer um reflexo muito real, como um espelho, para a primeira personagem do texto, que é Marta. Porque assim como Marta, que tem lá as suas funções, Jesus também tem a função dele, ele tem o objetivo dele. Mas ele nos ensina de que, diferente de Marta, a gente vai ver isso, ele para e ele dá atenção para aqueles que naquele momento deveriam receber atenção. Marta vai fazer diferente de Jesus, mas ele está ainda na caminhada, ele está indo. E diante desse momento que ele está indo, ele chega nesse contexto desse texto agora, que é em Betânia. E ao chegar ali em Betânia, ele encontra uma família que ele amava muito, e essa família era composta aí de 3 pessoas, Maria, Marta e Lázaro. E Jesus agora é convidado a entrar nessa casa e a participar ali de um momento com essa família. E aí eu quero pensar então em algumas lições a partir desse momento sobre tesouros que nós escolhemos. Marta e Maria escolhem tesouros e as duas escolhem o mesmo tesouro. Porém, lá no profundo do coração existiam diferenças nesses tesouros. Existia coisas muito diferentes que é relacionado na decisão que elas mostram na vida delas. Eu quero pensar então sobre a primeira lição desse texto. A escolha do nosso tesouro está relacionado com a nossa prioridade. Irmãos, tesouro está relacionado com prioridade. Olha o que diz o verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Perceba de que quem recebe Jesus em sua casa foi Marta. Marta foi a hospitaleira. Ela foi aquela que abriu as portas para que Jesus entrasse. Porém, ela se concentra nos afazeres. Seria como se você me chamasse para ir na sua casa, visitar lá, e você não me desse atenção. Eu fosse na sua casa e você fosse fazer um montão de outras coisas e eu ficasse lá, sentado na sua casa lá, olhando para o nada. A Marta, ela está tão preocupada com os afazeres, e a gente vai falar sobre isso agora, tão preocupada sobre os afazeres, que ela recebe Jesus. Mas ao mesmo tempo que ela recebe Jesus, ela não dá a atenção devida a ele. Irmãos, a nossa vida é uma vida que a gente diz que a gente recebeu Jesus, a gente tem Jesus na nossa vida. Assim, pastor, eu recebi Jesus lá em 1888. Em 1700 e bolinhas eu recebi Jesus. Mas, querido, como que é a tua vida de dedicação àquele que você recebeu? Porque a Marta recebe. Agora, o que é interessante é de que a correria da Marta, ela pode ser justificada por algo importante nesse texto. Jesus, quando caminha, ele está o tempo todo caminhando com seus discípulos, ele nunca está caminhando sozinho. Muito provável, a Marta, ela não recebeu apenas Jesus, mas provavelmente ela recebeu também os discípulos de Jesus na casa dela. Provavelmente entrou a tropa toda.
E aí você imagina, né? Se você recebe uma pessoa na sua casa, e aí você se programa de repente para receber você recebe aquela pessoa bem. Mas imagina se vem mais 12 junto com você. Aí fica apertado. Aí você fala assim, tem que botar mais caldo no feijão, né? Botar mais água lá, tem que botar mais água no arroz, tem que correr agora e tem que ir lá ver o banheiro, porque dá para ir, mas 12 no banheiro, aí vai ficar apertado. Tem que ir lá resolver as coisas. Então, a proposta de Marta, aqui, nesse momento, pode ser de que esteja relacionado também à quantidade de pessoas que estavam chegando na casa dela. E ela, por ser hospitaleira, ela queria dedicar o melhor para Jesus e para todos aqueles que estavam ali. Mas ainda assim, preste muita atenção. Quando o nosso serviço está acima da nossa comunhão com Ele, algo está errado. Quando os nossos afazeres, por mais bem justificado que seja, ele está acima da nossa vida de comunhão com Ele, algo está errado. Sabe, irmãos, tem pessoas que elas chegam para cumprir um serviço na igreja. E é tão desesperador que elas não conseguem desenvolver um tempo de comunhão com aquele que ela vai servir. Ela consegue vir à igreja, entregar o serviço dela, mas ela sai da igreja sem ter desenvolvido uma comunhão com aquele que ela serviu na igreja. A gente precisa perceber de que se o nosso serviço não é relacionado a uma vida de comunhão com Deus, esse serviço, ele não é um serviço que Deus espera que nós dediquemos a Ele. A Marta tinha bons motivos, mas a sua prioridade foi trocada. Ela recebe Jesus e depois ela olha para os afazeres e deixa Jesus de lado e vai fazer tudo aquilo que se torna uma prioridade na vida dela, um tesouro na vida dela. Ela até quer servir, mas o serviço está acima da comunhão. E quando o serviço está acima da comunhão, algo está errado nesse serviço. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante nessa manhã. Como é que está a sua comunhão com Deus? A sua comunhão diária com o Senhor. Porque você pode estar servindo a Jesus durante muitos anos. A igreja vai fazer 42 anos. Talvez você sirva há 42 anos ao Senhor. Mas como está seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida de sentar com o Senhor? De dialogar com o Senhor? De ler a palavra do Senhor? De ser exortado pelo Senhor na sua casa? Nós precisamos nos despertar, querido, para vivermos uma vida em comunhão com o Senhor. Se o tesouro mais precioso for o serviço, então Jesus não é o tesouro mais precioso. Para Marta, mais importante é o serviço. E Jesus não vai dizer para nós de que isso está errado. Você precisa servir bem. Mas se o teu serviço não é um reflexo da sua vida em comunhão com Deus, tem algo errado nisso. Se você não consegue frear, não consegue parar para aprender, sentar, se você não consegue vir à escola bíblica dominical e sentar para receber, juntamente com todos aqueles que estão recebendo, você talvez que é professor da EBD, que só vem no dia da tua aula de escola bíblica, mas não vem no dia das outras aulas, tem algo errado. Você que talvez é ministro de louvor, que canta, e só vem no dia que você é escalado, tem algo errado. É só um serviço. Cadê a comunhão? Cadê o momento de receber, de sentar com Jesus e falar, Senhor, agora eu estou aqui para ouvir, para aprender. Nós, querido, precisamos aprender isso. Nós não estamos aqui para cumprir um calendário do homem, mas para viver uma comunhão com aquele que é eterno. Desfrutar disso diariamente. Ter essa comunhão profunda com o Senhor, não apenas um serviço corrido, mas uma vida de comunhão. Tem gente que está correndo demais, mas não está desfrutando da comunhão com Deus. Eu e você nessa manhã precisamos olhar para esse texto e perceber que muitas vezes nós recebemos Jesus, mas a correria da nossa vida não nos faz parar para ouvir Jesus. Não nos faz parar, querido, para viver um tempo de meditação na palavra dEle, de devocional, de vida a vida com o Senhor, de um tempo na nossa casa em que a gente vai sentar, seja no chão, seja na mesa, seja no canto, seja em algum for, e viver uma comunhão profunda com o Senhor. Nessa manhã, queridos, onde é que está o seu tesouro? Qual é a escolha desse tesouro que você tem feito? A recepção na casa de Marta foi então uma recepção que refletiu no tesouro que havia no seu coração. O trabalho de colocar a refeição sobre a mesa, ele era sim um trabalho enorme. Marta então se desdobra nesse serviço a Jesus.
O verso 40 diz para nós: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Marta estava agitada demais, ela estava com seu espírito inquieto, ela estava aflita e ela estava com o serviço apressado, fazendo tudo corrido, tudo desesperado. Tem gente que começa o serviço e nem ora antes. Como que a gente vai entregar algo para Deus se a gente não está nem orando a Ele para Ele receber isso? Precisamos desenvolver uma vida de comunhão para assim servirmos aquele que nós estamos servindo neste lugar. Que eu e você possamos aprender a lição do serviço, sim, mas primeiro, da comunhão com aquele que nós vamos servir. Querida, Marta colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Trabalhe para Cristo, mas desfrute de Cristo. Tem muita gente trabalhando para Jesus, mas não está desfrutando de Jesus. Não está aproveitando a oportunidade dele estar com você nessa caminhada. Então, desfrute de uma comunhão e aí sirva ao Senhor de todo o seu coração. Quem desfruta da comunhão, freia. Dá uma pausa, para, ouve e caminha. Eu e você precisamos ouvir mais o Senhor falar conosco, porque talvez nós só estamos vivendo de serviço, mas não estamos vivendo de comunhão. Nem todo trabalho para Cristo é fruto de uma vida com Cristo. Sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, nós estamos fora da prioridade de Cristo. Querido, o esforço de Marta estava nos afazeres, por isso ela estava preocupada demais. Tem muita gente aqui nessa manhã que está preocupado com muita coisa. Não se preocupe com isso, querido. Desfrute da presença de Jesus nesse lugar. Irmãos, a gente não vai viver um dia sequer se Ele não quiser. A tua empresa, ela vai continuar sendo empresa com você ou sem você. Outros vão levantar, outros vão ficar lá. O seu trabalho, os problemas que tem lá, vão continuar tendo problema lá. A conta que chegou esse mês alta, mês que vem ela chega de novo na tua casa. E todo mês o ciclo se repete. E a gente perde a nossa paz e o tempo de desfrutar de uma intimidade com o Senhor, de aqui estar sentado recebendo a palavra de Deus e falar: Senhor, como é bom desfrutar da tua palavra. Senhor, como é bom perceber de que o Senhor está me convidando a parar de ficar preocupado com tantos afazeres e desfrutar de uma comunhão com o Senhor, porque o Senhor é o Deus que muda todas as histórias. O Senhor é o Deus que faz o diferente. A gente precisa começar a desfrutar mais da presença do Senhor e parar de andar acelerado. Tem gente que parece que está na velocidade 2 o tempo todo. Tu passa do lado da pessoa, ela passa correndo, e passa correndo, e passa correndo, e ela fala correndo com você. Tem hora que você fala assim: calma, para, respira. Porque senão ninguém entende o que tu quer falar. Para, irmão, respira. Você vai infartar desse jeito, querido. Essa correria toda. Não, mas eu tenho que dobrar roupa, eu tenho que lavar roupa. Não, eu tenho que passar pano na casa. Não, desfruta da presença de Jesus. Entende, irmão? Para com esse negócio de ficar preocupado com o amanhã não pertence a você. Então, no momento que você parar para viver uma comunhão com Deus, fala assim: Senhor, me ajuda a esquecer os problemas agora, me ajuda a esquecer as situações que eu tenho que resolver, porque eu quero desfrutar de uma comunhão com o Senhor. Irmão, fala isso com Deus. Quando você estiver na sua casa, peça ao Senhor ajuda para você viver uma comunhão com Ele, porque você está tão acelerado que você não consegue parar para desfrutar da presença dEle no seu lar. Nós precisamos desfrutar mais da presença do Senhor. A Bíblia diz para nós em Mateus capítulo 6, do verso 31 ao 34, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu próprio
mal. Irmãos, a gente não desfruta de paz porque a gente não quer. Porque estamos escolhendo o tesouro errado. Se você escolheu a Bíblia para seguir ela, então ouça a orientação de Deus. Para de andar preocupado com aquilo que não vale a pena. Deixa Deus cuidar do amanhã. Se você vai passar por um procedimento cirúrgico, não se preocupe. Desfrute de comunhão com Deus agora. Porque Ele cuida do amanhã. Ele cuida de todas as coisas. Então a sua mente precisa agora voltar-se para o Senhor. Se você convidou Ele para entrar na sua vida, dê atenção a Ele, irmão. Dê atenção a Ele. Porque certamente essa realidade é a realidade que Ele está ensinando a Marta. Tem oportunidades que não podemos perder por conta das preocupações. O nosso tesouro está relacionado com a nossa prioridade. Guarde isso. O seu tesouro está relacionado com a sua prioridade. A segunda lição que esse texto me ensina é que a escolha do nosso tesouro também está relacionada com a nossa determinação. O verso de número 39 diz para nós: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta recebe, mas não dá atenção. Maria vê a oportunidade da sua vida diante dela e ela não perde tempo. Perceba de que Maria estava determinada a viver a vida dela aos pés de Jesus. É interessante porque Maria aparece 3 vezes no Evangelho. E todas as vezes que Maria aparece no Evangelho, ela aparece aos pés de Jesus. A primeira vez que ela aparece aos pés de Jesus é nesse texto, onde ela está aos pés dele para algo. E ela está lá para aprender. Estar aos pés de Jesus é lugar de aprendizado. E Maria está lá, disposta a aprender. Querido, quando você está diante de Jesus, você está disposto a aprender? Ou você se acha o sabe-tudo? Maria se coloca como alguém que está disposta a aprender. A segunda vez que a Maria aparece, ela aparece em João capítulo 11, verso 32. O texto diz: chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A segunda vez que a Maria aparece aos pés de Jesus é para chorar. Porque a presença de Jesus é o lugar também que a gente pode chorar. Ela entende isso. Ali ela poderia se derramar. Ali ela poderia questionar, ali ela poderia colocar as dores dela. Na presença de Jesus, ela podia derramar-se aos pés dele. E ela faz isso. Ela se derrama aos pés de Jesus. Mas a palavra de Deus diz para nós que a terceira vez que ela aparece, a última vez que ela aparece no Evangelho de João, capítulo 12, verso 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A terceira vez que ela aparece aos pés de Jesus é para agradecer. Querida, aos pés de Jesus é lugar de aprender, é lugar de chorar, mas também é lugar de agradecer. Quem tem Jesus como seu maior tesouro, chora nos pés dele, aprende aos pés dele e agradece aos pés dele, porque ele é o seu maior tesouro. Ela não ia perder a oportunidade da vida dela. Maria é alguém que encontrou o tesouro dela. E se Jesus é o tesouro dela, nada vai tirar ela do tesouro. Nada vai tirar a atenção dela daquilo. Os afazeres podem esperar um pouco. As outras situações podem esperar um pouquinho. As preocupações podem esperar um pouquinho. Porque ela encontrou o tesouro dela, é Jesus. Irmão, Jesus é o seu tesouro. Porque se Ele é, o teu dinheiro não vai ser tesouro na tua vida. A preocupação que você tem, como vai fazer, como vai realizar, não vai tirar de você a alegria de estar na presença dEle, irmãos. Não tem como, querido, nós temos Jesus como nosso tesouro e nós não desfrutarmos dessa intimidade com Ele, desse lugar de aprendizado, desse lugar de choro, desse lugar de gratidão. A presença dEle é o lugar que nós temos tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte de todas as coisas. A Maria não ia perder isso, irmão. Ela não ia deixar que os problemas, que a multidão de discípulos ali
tirasse a atenção dela de Jesus, porque mais importante do que os discípulos é Jesus ali naquele lugar. A gente precisa desfrutar dessa presença. Às vezes a gente está mais preocupado com o que o pastor vai pensar, com o que o líder vai dizer, porque eu não fui, porque eu não fiz, porque eu não participei, do que com o que o Senhor vai pensar da gente. Querido, você não está aqui para agradar os homens, você está aqui para agradar o dono da tua vida, e o dono da sua vida é Jesus. Então, desfrute de um relacionamento com Ele e priorize uma vida de relacionamento com Ele, porque a Maria nos ensina de que o seu tesouro, a escolha dela, estava aos pés de Jesus. Ela está aos pés de Jesus. Maria coloca toda a sua vida aos pés de Jesus para ouvir, para chorar e para agradecer. Maria encontrou o tesouro dela, o bem mais precioso, e esse é Jesus. Quando Jesus é a nossa prioridade, nos tornamos determinados. Ela está convicta de que nada vai mudar essa certeza de que ela permaneceria ali, aos pés de Jesus. Eu estava preparando essa mensagem e enquanto eu estava refletindo nesse texto, eu achei muito interessante esse momento, orei, estava preparando a mensagem esses dias, sexta-feira, e após preparar a mensagem, eu fiquei muito feliz. Tem uma igreja do lado da minha casa, não sei quantos conhecem, né? Uma igreja lá. E depois que eu terminei a mensagem, irmãos, eles cantaram uma música que reflete exatamente isso. De que a Maria escolheu o melhor tesouro. E eu, cantou domingo passado, e eu comecei a glorificar a Deus dentro de casa. Porque Deus havia falado comigo que hoje nós deveríamos meditar nesse texto. E logo após o término da mensagem ser pronta, cantou essa canção do lado da minha casa. Eu falei, Jesus, o Senhor quer ser prioridade na nossa vida. É isso, é uma escolha. Eu e você precisamos escolher ter o Senhor como a nossa prioridade. A Maria fez a escolha do tesouro dela. Qual é o seu tesouro? Qual é, meu irmão? De verdade, o que é que você tem escolhido para ser o tesouro da sua vida? A gente, os mais antigos vão lembrar, os mais novos também, porque não tem como não lembrar, mas a gente via muito aquele programa, né, maravilhoso do Chaves. Quem não gostava de assistir Chaves, né? Em que a dona Florinda chamava o filho dela o quê? De tesouro. O Kiko era o tesouro da vida dela. Ah, não mexe com o meu tesouro não, porque o negócio fica feio. O Kiko era o tesouro dela. Ah, o filhinho da mamãe. Querido, nosso tesouro é Jesus. O meu filho não é o meu tesouro, ele é muito precioso, mas não é o tesouro mais precioso da minha vida. O meu tesouro é Jesus, o seu tesouro tem que ser Jesus. Ele é o tesouro que eu e você devemos ter, porque a Maria soube escolher bem o tesouro dela. Aprenda a escolher bem. E escolha é algo muito importante. Eu quero até trabalhar algo aqui para você. Olha, você que está pensando em casar, escolha bem com quem você vai casar. Porque depois que casou, acabou. Vai ficar para sempre aí com esse camarada aí, com essa camarada. Então escolhe bem, pensa bem. Tá? Não vai casar influenciado pelos outros, vai casar porque Deus está mandando casar no tempo dele. Então, cuidado com as suas escolhas. Fecho meu parênteses aqui. Bom, então nós precisamos aprender a escolher bem, mas a nossa prioridade precisa ser o Senhor. A terceira e última lição desse texto, a escolha do tesouro certo vai durar para sempre. Quem escolhe por Jesus, querido, tem o tesouro que dura eternamente. Olha o que diz o verso 41 e 42. Respondeu o Senhor, Marta, Marta. Ele volta agora a palavra para Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus chama Marta pelo nome 2 vezes, para dar uma ênfase. E Jesus, então, confrontou Marta, porque, irmãos, ele a amava. A Maria é amada por Jesus. A Marta também é amada por Jesus. A gente faz escolhas erradas na nossa vida. Mas isso não muda, querido, o amor de Jesus por nós. Ele ainda nos ama. E aí, por nos amar, ele chama a igreja para perto. E ele fala assim, igreja, igreja, vamos escolher as coisas certas.
Vamos priorizar o que deve ser priorizado. A escolha do seu tesouro, querido, vai durar para sempre. Se você escolhe viver uma vida preocupado com as coisas desse mundo, deixa eu te dizer, isso vai durar para sempre. Essa preocupação, ela vai continuar todos os dias na sua vida. Mas se você escolhe Jesus como seu tesouro, isso vai durar para sempre. A presença dele vai abundar para sempre sobre a sua vida. Ela vai transbordar, ela vai estar, ela vai continuar, ela vai se revelar. Então escolha o tesouro certo e desfrute dele para eternidade. Perceba em Apocalipse capítulo 3, verso 19, diz para nós: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Corrigindo Marta, ele diz: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. O problema de Marta não é apenas uma coisa, mas são muitas coisas. E tem muita coisa tirando de nós a paz que só Jesus pode dar. Tem muita gente aqui nessa manhã preocupado. Tem muita gente aqui nessa manhã que está ansioso. Tem gente com dúvida. Tem gente que não sabe o que vai ser do amanhã. Vamos confiar em Jesus. Vamos ter Ele como o nosso tesouro mais precioso. E desfrutar da presença dEle. Porque certamente não tem nada mais precioso do que a sua presença. Querido, Jesus elogia a escolha de Maria, dizendo: todavia, apenas uma é necessário. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ela valoriza mais a presença de Jesus do que o trabalho para Jesus. Maria está nutrindo sua alma, e nutrindo a sua alma com o pão do céu. Nada mais importa. Ela percebeu de que o mais importante era ter a presença de Jesus. Então, nada, absolutamente nada, importaria mais do que nutrir a sua alma com o pão que vem do céu. A Bíblia diz para nós de que Ele é o pão da vida. E nós precisamos nos alimentar desse pão todos os dias. Teve uma jovem que veio me perguntar sobre jejum, e eu compartilhei com ela de que o jejum está relacionado a você se abster de algo por algo muito melhor. E a melhor definição de jejum é isso. É você abrir mão de algo por algo muito melhor, que é uma comunhão com o Senhor, que é você se alimentar da palavra de Deus, que é você comer do pão do céu. E aí eu compartilhei com ela, tem gente que faz jejum do pão físico para se alimentar do pão da eternidade. E eu acho que esse é um bom jejum, você abrir mão desse pão físico que te engorda e se alimentar do pão do céu que alimenta a sua alma espiritualmente. Nós precisamos nos alimentar mais de Deus, se Ele é a nossa prioridade e se Ele é o nosso tesouro que nós vivemos a nossa vida. Existem coisas, irmãos, que fazemos nesse mundo que durarão apenas enquanto aqui estivermos, mas a escolha em estarmos aos pés de Jesus para ouvi-lo durará para a eternidade. Quem escolhe Jesus como seu tesouro nunca perderá o seu tesouro. Que nessa manhã a nossa escolha seja o tesouro certo. Isso depende da sua decisão. Qual é a escolha do seu tesouro? Eu queria orar por você que está aqui, você que está em casa, nesse momento. Queria convidar você a baixar sua cabeça enquanto o Ministério de Louvor se aproxima. Nós vamos cantar uma canção, acredito que eles já tenham percebido. Eu queria que você aí no seu lugar fosse muito sincero com o Senhor nessa manhã. Você entrou aqui nessa manhã, talvez convidado por alguém, ou talvez você entrou visitando essa igreja, e hoje nós estamos com um horário de culto diferenciado, começamos o culto mais cedo nessa manhã. Mas talvez você está aí e ouviu a palavra de Deus e percebeu de que você tem feito escolhas de tesouros que não é o tesouro que vai refletir na eternidade. Você tem até servido ao Senhor talvez, mas tem sido tão apressado, tão exagerado,
que esse serviço está passando por cima de um relacionamento, que esse serviço está ultrapassando as barreiras de uma vida de comunhão. E aí eu queria que você se colocasse para o Senhor agora, enquanto nós estivermos cantando. Você vai se colocar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero escolher o tesouro certo, Senhor. Eu entendi de que nessa manhã não tem nada mais importante do que o Senhor. A casa não importa mais, o emprego não é mais importante. Senhor, uma vida fingida diante dos homens não é o que importa. Eu entendi de que o Senhor é o tesouro que eu preciso ter na minha vida. Trazendo a arca. Então eu queria que você desfrutasse desse momento agora e começasse a falar com Deus aí, abrindo seu coração para o Senhor e dizendo para Ele qual tesouro você vai escolher. Você vai sair daqui nessa manhã escolhendo algo. Que tesouro é o que você vai levar para você? Você vai sair daqui com Jesus? Te louvarei. Ou você vai sair daqui com as suas preocupações? Saia daqui com o tesouro certo, escolha ele. Nós vamos louvar e você vai se apresentando para Deus aí no seu lugar. Se coloca diante do Senhor aí. Vai se apresentando para Deus nessa manhã. Se porventura Deus tocar no seu coração de você querer se colocar de pé diante dele, aí você se coloca. Eu não vou nem te convidar a fazer isso, mas se Deus falar com você, você deve se apresentar, se posicionando, aí você faça isso. Nós vamos orar depois da canção.